Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para este conteúdo complementar. Então se você está chegando aqui agora, direto nesse vídeo, lembre-se que ele faz parte de um conteúdo maior que é o Granatumcast, episódio número 21, onde a gente falou sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Eu prometi este material aqui para vocês, então lá vai. Vou explicar um pouco mais sobre os cálculos e como você pode fazer isso aí no seu dia a dia usando ferramentas que estão ao seu alcance desde já. Beleza? Então vou aqui para a tela para explicar um pouco melhor. Antes de tudo, vale explicar o que é o ponto de equilíbrio. Então, de maneira geral, aqui eu vou explicar para você o que é que significa o ponto de equilíbrio. Então, imagine que este aqui seja o retrato da sua empresa, onde você tem aqui num gráfico de eixo XY a quantidade de gastos e ganhos que você tem aí na sua empresa e a quantidade de unidades que você tem que vender ao longo do tempo. Pode ser unidades de sapato, pode ser horas, enfim, não importa o que você vende. E o ponto de equilíbrio é o seguinte, você tem aqui os seus gastos fixos, então independente se você vende muitas unidades do que você vende ou se você não vende nada, os gastos fixos acontecem. E à medida que você vai vendendo, existem gastos que são os custos variáveis que vão acontecendo à medida que você vai vendendo. Então, se você gasta R$1 para produzir a unidade que você vende, lembre-se que esse R$1 vai ser adicionado aqui aos seus gastos fixos. Então, o que acontece? Se você não vender nada, você tem aqui, ó, nesse exemplo desse gráfico, 10 mil de gastos fixos. Então, o volume de vendas que você vai fazer, ele tem que ser suficiente para pagar esses 10 mil e ainda garantir um lucro para o seu negócio. Então, não significa que você tem que vender 10 mil, certo? Você tem que vender 10 mil mais os custos que vão variar, mais o que você vai gastar. Então, imagine que aqui, ó, nesse eixo, eu venda unidades a R$100, meu preço de venda é R$100. Então, o meu ponto de equilíbrio, ele está mais ou menos aqui nesse ponto, ó. Então, com os seus gastos fixos aqui em 10 mil, o seu ponto de equilíbrio está próximo de 20 mil. Isso acontece porque os seus custos variáveis também acompanham o volume de vendas, certo? Então, tudo que está para trás do seu ponto de equilíbrio é perda e tudo que está para frente do seu ponto de equilíbrio passa a ser lucro. Então, neste exemplo aqui, se você faturar 10 mil reais, você está numa zona de muita perda ainda, né? Você está por aqui. Então, só quando você se aproxima dos seus 20 mil aqui, ó, de ganhos, é que o seu ponto de equilíbrio é atingido e você passa a ter lucro. Então, o cálculo que eu vou ensinar hoje é justamente para que você entenda qual é o volume de vendas aí no seu negócio, calcule o volume de vendas aí no seu negócio para que você passe a ter lucro, certo? Então vamos lá. O ponto de equilíbrio, ele respeita essa fórmula aqui muito simples, que nada mais é do que os seus gastos fixos dividido pelo índice de margem de contribuição do seu negócio. Então, digamos que no meu negócio eu tinha 57 mil reais de gastos fixos e o meu índice da margem de contribuição é 55%. Eu divido um por outro e aí eu tenho aqui um ponto de equilíbrio de 103, 636 e 36. Eu tenho aqui 57 de gastos fixos, mas tenho que vender 103 para atingir o meu ponto de equilíbrio, o meu 0 a 0, um lugar onde eu não vou ter perda. Entendeu? Então, mas eu quero falar especificamente sobre como você pode conseguir calcular aí e descobrir o seu índice da margem de contribuição. Então, olha só, o índice da margem de contribuição também é uma fórmula que é a margem de contribuição dividido pelo total de vendas. Mas, Flávio, o que é margem de contribuição? Onde eu acho minha margem de contribuição? A margem de contribuição é o total das suas vendas menos os custos e os gastos variáveis que acontecem. Então, olha só, digamos que eu tenha 130 mil reais de venda, menos 58.500 vai me dar um total de 71.500, certo? 71.500 é a minha margem de contribuição. Legal?
E aí, o total de vendas aqui, né? 130 mil, então eu tenho 71 dividido por 130, aí sim eu vou ter 55% da margem de contribuição. Beleza? Bom, vamos partir então da premissa de que você tem que ter os seus contabilizados, os seus gastos fixos e também os seus custos, os seus gastos variáveis, tem que estar tudo contabilizado, anotado aí no seu negócio. Então, você pode usar uma planilha, você pode usar um papel, porém você não deve. E eu vou mostrar aqui como você pode usar o Granatum, por exemplo, para extrair esses números de um jeito absurdamente rápido, para que você tenha sempre atenção, certo? Deixa eu só abrir aqui o Granatum. Então aqui, essa é a carinha do Granatum, a carinha da visão geral do Granatum, de uma conta de testes. Nos relatórios do Granatum, a gente tem aqui ó, a DRE. E a DRE, ela tem algumas opções nela, olha aqui, ó. Então eu tenho expandir tópico e aí eu tenho aqui, ó, análise vertical. Essa análise de vertical, já na estrutura da DRE padrão do Granatum, e essa estrutura você pode configurar, você pode alterar, olha só, se eu vier aqui em configuração da estrutura, ó, eu defino aqui quais categorias fazem parte de cada um dos grupos, tá vendo? Então, claro que essa aqui é uma conta de testes, então tá configurado de um jeito meio nada a ver aqui, mas o importante mesmo é mostrar para vocês isso aqui, ó. Então, olha só, na análise vertical eu tenho aqui os grupos, né? Então eu tenho ó, receita operacional líquida e aí eu tenho aqui uma linha de margem de contribuição. Então olha só aqui, ó, 55,6 é a minha margem de contribuição em novembro. Só que uma boa prática é você pegar um período, de preferência pegar o seu último exercício, porque você vai ter a média, né, desse seu ponto de equilíbrio, né, da sua margem de contribuição para você atingir, para você alcançar aí o seu ponto de equilíbrio. E no episódio do Granatum Cast eu disse que eu gosto de acompanhar mês a mês, eu gosto de olhar para o fluxo de caixa, para ver a variação de caixa e também gosto de olhar para a DRE para ver mês a mês qual é essa variação, porque você consegue identificar sazonalidade, pontos em que o seu negócio vende mais e vende menos e se adequar. Mas, para aplicar nessa fórmula que eu mostrei para vocês ali, o Granatum já traz para você aqui a sua margem de contribuição, certo? Então, olha só, eu consigo pegar, por exemplo, ó, 2022 inteiro, tá vendo? Então, ó, a minha margem de contribuição média é 72,9. Eu posso pegar um período específico, então eu quero pegar de outubro do ano passado até outubro desse ano aqui de 2022. Se eu filtrar, olha aqui, ó, 72,7. Então você vai ter aqui a média da sua margem de contribuição com um clique no Granatum. E tem outros poréns aqui na DRE do Granatum que são sensacionais, você consegue fazer análise vertical. Olha só, eu peguei um período de um ano, né? Eu posso agrupar, por exemplo, aqui ó, por semestre e ver aqui ó, qual é a margem de contribuição por semestre. Olha aqui, eu tenho o primeiro semestre, eu tenho o segundo semestre e sempre consigo fazer também a comparação de um mês de referência. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise horizontal também, olha aqui, ó, eu consigo comparar o segundo semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022 e ver se eu cresci, se eu decresci, mas, que é só um jabazinho, eu quero mostrar mesmo uma análise vertical e mostrar especificamente aqui um mês. Deixa eu desagrupar aqui, sem agrupamento. Então aí aqui eu tenho a minha margem de contribuição. Entendeu? Claro, no Granatum eu tenho os outros relatórios, como eu disse aqui, ó, do fluxo de caixa, né? Eu consigo observar o fluxo de caixa e ver aqui os períodos, a sazonalidade do período, né? Qual é o resultado, tá vendo? O saldo final no período, qual é o meu resultado total. Eu tenho outros relatórios, mas por hoje, por esse material complementar é isso. Você consegue ter, olha só, a receita operacional bruta, então tudo que eu vendi, aí eu tenho as deduções das receitas aqui, e aí essas deduções você pode colocar a comissão que você vai pagar, os impostos que você vai pagar, aqui os custos operacionais, né? Então, e aí a minha margem de contribuição. Então, se você tem uma ferramenta como o Granatum, se você não testou ainda, testa lá por 7 dias grátis, você tem todos os dados
daquela fórmula da margem de contribuição, sempre a sua mão. Legal? Espero que você tenha gostado dessa dica. Qualquer dúvida, pode chamar a gente aqui, entra em contato com a gente pelo atendimento que a gente vai ter um grande prazer em te atender. Beleza? Valeu, um grande abraço.